Então tá. Primeiro, bom dia a todos que estão presentes aqui hoje no primeiro Pittrop do ano de 2022. Como vocês sabem, a gente tem esse evento duas vezes por ano, no primeiro semestre e no segundo semestre, sempre tentando trazer alguém bem interessante para falar um pouco da sua experiência, do seu trabalho aqui para abrir a nossa disciplina. Quem não está muito familiarizado, então, uma breve explicação: o Pittrop é um evento de integração do Instituto de Medicina Tropical da USP e também uma disciplina oferecida pela pós-graduação da Medicina Tropical. Então, a disciplina funciona sempre com o convidado, abrindo o dia do evento, e depois os alunos participando também, sendo que os alunos já estão presentes e interagem também com o palestrante. Então, hoje é o nosso primeiro dia, a gente tem uma abertura em grande estilo com o professor Wanderson Oliveira. A Esther vai fazer a apresentação dele, e como a Lúcia já deixou aqui no cantinho, para os alunos, assim que acabar a palestra, as perguntas, vocês permaneçam na sala, que a gente vai dar a orientação geral do primeiro dia e falar com vocês. Então, mais uma vez, obrigada, bom dia a todos, e eu passo a palavra para a professora Esther, que junto comigo e com a Lúcia é a principal coordenadora, na verdade, dessa disciplina, que já coordena há muito mais tempo do que a gente. Então, Esther, obrigada, e é com você. Obrigada, é realmente um prazer apresentar o professor Wanderson, e o que eu acho que é importante a gente ter essa noção do que é um funcionário público, dessa dimensão de uma pessoa que trabalha em prol do bem público, e das pessoas, do que todos precisam. Então, a gente estava conversando um pouco antes, mas ele tem doutorado e mestrado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em epidemiologia, tem também treinamento da Johns Hopkins, mas o treinamento dele realmente foi real nos 23 anos que ele trabalhou, né, no Ministério da Saúde, em várias áreas da Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde, que é o que ele vai contar para a gente aqui. Então, atualmente, ele é secretário de Serviço Integrado do Supremo Tribunal Federal, ele é membro da Comissão Médica da Educação da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, ele é professor da Faculdade de Medicina do Centro Universitário Uniceplac, no Distrito Federal, e ele também é professor do CEN de Educação de Goiás. Então, é um prazer ter você aqui hoje, e eu realmente acho que todo mundo conhece, via você no início da epidemia de Covid, é uma figura que ficou, acho que na mente de todo mundo, então realmente é um prazer ter você aqui, Wanderson. O prazer é todo meu, Esther. Muito obrigado a você, a Camila, em seu nome, a todos da organização da disciplina de tópicos avançados em doenças infecciosas relevantes para a saúde internacional. Eu fico muito confortável para falar de um tema que eu gosto tanto, que é a resposta das emergências de saúde pública. Já posso começar? Sim? Bom, então, muito obrigado. Eu preparei aqui uma exposição, alguns slides, para ilustrar para vocês esse contexto que nós temos em relação ao Sistema Único de Saúde e a resposta às emergências em saúde pública. Em primeiro lugar, eu acho que é importante nós caracterizarmos o que é uma emergência de saúde pública. Depois, entendermos também quais são as tipologias de emergências em saúde pública que nós temos. E para chegar em resposta, temos que passar pela preparação, pela detecção, notificação e, além da resposta, as lições aprendidas, para que a gente faça um ciclo virtuoso de aprimoramento contínuo. Então, começando, temos aqui a emergência em saúde pública. A emergência em saúde pública no Brasil, ela está definida pela Resolução 588, que estabelece o que é a Política Nacional de Vigilância em Saúde. Nós temos
outros documentos mais antigos que podem tratar dessa terminologia, mas é na Política Nacional de Vigilância e Saúde, aprovada em 12 de julho de 2018, que temos a definição mais atual. Então, emergência em saúde pública é uma situação que demanda o emprego urgente de medidas de prevenção e controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública. Esse conceito ele está sendo ainda aprofundado, aprimorado, mas ele já existe desde 2011 no Decreto 7616. Nesse decreto, a gente trata das tipologias, que é um decreto federal do final ali de 2011, e nós sabemos que nós podemos ter emergências de saúde pública relacionadas a desastres, podemos ter emergências de saúde pública relacionadas a epidemias, podemos ter relacionadas a ações humanas e também a conflitos, como a gente está vendo agora na região da Ucrânia. Mas o mundo, desde que nós nos organizamos em grupos, nós tivemos contatos com emergências, com doenças novas, doenças emergentes. Então, as doenças emergentes, as epidemias, elas também fazem parte da formatação da sociedade moderna. Esse processo ele vem sendo construído há muitos séculos. Até o século XVIII, nós tínhamos taxas de natalidade e mortalidade muito elevadas e uma população bem menos densa do que nós temos hoje, né, com uma expectativa de média de vida de 30 anos. Isso foi assim por séculos. A partir da Revolução Industrial, no final ali do século XIX, no início do século XIX, até meados do século XX, a gente tem uma queda abrupta na mortalidade, porque nós tivemos mais disponibilidade de alimentos, redução das pandemias, resultando num crescimento populacional crescente e o início da queda de mortalidade e o início da queda de natalidade. A mortalidade cai com mais intensidade naquela fase inicial ali da transição epidemiológica demográfica. Na segunda metade do século, que é o bloco 3 ali, nós temos queda na natalidade, inversão de doenças crônicas em relação às doenças infecciosas e parasitárias, erradicação de doenças crônicas, doenças transmissíveis, como a varíola, controle da febre amarela. Tivemos aí uma série de experiências, né, de resultados decorrentes do acúmulo da tecnologia e também resultando no aumento da sobrevida. No final do século XX, ali por meados da década de 90 e início da década de 80 até final da década de 90, nós temos o surgimento do conceito, em 1994, do conceito mais conhecido de doenças emergentes e reemergentes. Ela começa a ser, naquele momento, um aspecto importante. Então, nós já temos um equilíbrio de natalidade e mortalidade em níveis bem baixos, com um crescimento exponencial importante da população, atingindo, diminuindo um pouco esse crescimento. Já a partir de 2001, com o ataque às Torres Gêmeas em Nova York, com o ataque de Alcatraz, o terrorismo interno nos Estados Unidos, epidemias de H1N1, Zika, agora a gente tem Covid, Ebola, nós temos um risco global muito mais compartilhado por causa da globalização. Então, nós temos aí algumas fases dessa transição que são importantes para compreender a dinâmica dos últimos 20 anos aí, de emergências nacionais, mais de 20 anos. Nós temos emergências que são de natureza epidemiológica, como os vermelhos, de atos intencionais, como no caso do preto,
de atos de desastres, como no caso do azul escuro, e dos eventos relacionados a produtos e serviços, como no caso do roxo, como tem a contaminação de produtos internacionais, como a gente já viu no Brasil também, importação de leite contaminado e tudo mais. Então, o conceito emergência em saúde pública ele foi criado em 2005 no novo Regulamento Sanitário Internacional, somente para distinguir do conceito epidemiológico, pandemia, epidemia, e dar mais amplitude à compreensão dos efeitos de eventos sobre a saúde humana. Detalhe, eu acompanhei de 2001 para cá, eu acompanhei todos esses eventos. Então, eu era um espectador privilegiado, eu era parte da resposta de alguns desses eventos, tanto no Brasil quanto no exterior, apoiando a Organização Mundial da Saúde. Para a gente entender o que como que a gente faz uma vigilância de um problema, de uma doença, nós temos que entender o conceito de problema de saúde pública. Então, quando a gente define que uma doença ela é de notificação compulsória, ou seja, que daqueles milhares e milhares de CIDs que existem, que a gente vai pegar alguns deles e falar, olha, esses aqui, eles precisam ser notificados imediatamente, até 24 horas ou dentro de 7 dias, eu tenho que entender, eu tenho que conceituar se aquele problema, se aquela doença é um problema de saúde pública. Para isso, eu tenho que olhar para alguns indicadores, como magnitude, onde eu considero a incidência, a prevalência, a mortalidade, os potenciais de vida perdida, o potencial de disseminação, que eu olho a transmissibilidade, a disseminação daquele agente, a transcendência, que vai levar em consideração a severidade ou a gravidade, que vai ser medida pela letalidade, hospitalização e sequelas, bem como a relevância social e econômica que a população dá para aquele problema, baseado na sua expectativa, nas suas dúvidas e na sua mobilização. A vulnerabilidade, ou seja, a minha sociedade ela é mais vulnerável ou menos vulnerável àquele problema, como, por exemplo, sarampo na Europa. Por muito tempo, sarampo não era um problema para eles, porque tem níveis, é uma doença menos fatal do que é para os países pobres, além de compromissos internacionais, como nós temos de erradicação da poliomielite, né, que é um desafio imenso. A premissa principal de uma emergência, de uma resposta à emergência, é de que nenhum governo, seja ele estadual, municipal ou federal, está preparado de modo isolado para enfrentamento de emergência em saúde pública de relevância nacional e internacional. E para isso que o Regulamento Sanitário Internacional se constitui um instrumento que vai reforçar essas capacidades multilaterais e a instituição para o enfrentamento de emergência. Compreendido isso como preâmbulo, nós vamos para as tipologias das emergências em saúde pública. No âmbito da dimensão administrativa, ou seja, da dimensão operacional, eu tenho a emergência localizada, que pode ser um surto numa escola por uma doença diarreica, uma emergência municipal, como, por exemplo, o desastre em Petrópolis, que, primeiro, ele afeta a estrutura, mas também tem perdas humanas, as pessoas se aglomeram em abrigos, nos abrigos tem possibilidade aumentada de transmissão de doenças respiratórias e doenças diarreicas transmitidas por alimentos. Uma emergência estadual, como no caso de Brumadinho, que é o rompimento de uma barragem numa localidade, mas que os dejetos eles entram dentro do lençol freático, entram no curso de um rio, que abastece de água, serve para irrigação, ou seja, é uma emergência estadual. Ele extrapola os limites daquele município. Temos também a emergência nacional, que é, como, por exemplo, dengue, febre amarela, em 2017, e a emergência internacional, que, no caso, é a Zika, a Covid e Ebola. Isso é diferente dos conceitos epidemiológicos que a gente está acostumado. Então, uma emergência de saúde pública não é necessariamente um surto. Pode ser um desastre, pode ser desassistência.
Então, o surto é uma epidemia limitada ao aumento da incidência de casos em uma região adscrita, né, uma localidade específica. A epidemia, ela é a ocorrência de casos de uma doença ou eventos relacionados à saúde acima do esperado para um determinado local e período. Uma pandemia nada mais é do que uma epidemia que ocorre em todo o mundo, cruzando fronteiras internacionais, geralmente afetando um grande número de pessoas. E uma endemia é uma presença constante de uma doença ou agente infeccioso dentro de uma determinada área geográfica ou grupo populacional. Quando eu tenho uma elevada incidência, ou seja, um número de casos novos elevado, eu caracterizo isso como uma hiperendemia. Só que para eu poder caracterizar uma endemia, no guia antigo de vigilância, hoje no novo eles tiraram, mas no guia antigo de vigilância até 2019, você tem lá uma instrução de como calcular o nível endêmico de uma doença para uma epidemia. E é importante levar em consideração que, habitualmente, para a gente caracterizar uma endemia, eu preciso ter uma observação de cerca de 5, 10 anos, preferencialmente 10 anos, retirando os anos epidêmicos. Ou seja, nós estamos no terceiro ano de Covid, é impossível nós sabermos qual é o padrão regular de transmissão da Covid no território. Nós não temos capacidade para fazer esse tipo de caracterização, criando um canal endêmico para saber julho, junho, agosto, março, qual é o limite superior esperado de casos e óbitos que nós teremos para essa doença no nosso território, na nossa sociedade, para que a gente possa, a partir daí, caracterizar os momentos epidêmicos, ou seja, aqueles que ultrapassam o limite superior da média de casos num determinado mês ou semana epidemiológica, e com isso eu possa caracterizar o padrão, baseado no padrão de distribuição de casos e óbitos, se aquele evento é de fonte propagada, fonte comum de transmissão vetorial, ou seja, características que me permitem adotar estratégias de resposta adequada ao cenário epidemiológico que está se apresentando. A gente não quer, com isso, todo esse processo é para evitar situações como essa apresentada aí lá em Santo André, no Hospital de Campanha Pedro Del Antônio. Então, em março de 2021, nós tivemos situação muito crítica. Então, consolidando essa compreensão, repito, o conceito emergência de saúde pública, seja de importância nacional, internacional, estadual ou internacional, é um ato operacional no âmbito gerencial de declaração, embasado em uma legislação de acordo com as dimensões operacionais da emergência. Ou seja, é um ato que eu publico num diário oficial, que eu publico num ambiente oficial. Por outro lado, um surto, epidemia, pandemia ou endemia é um ato técnico de verificação e classificação de um evento de saúde pública de acordo com as suas dimensões epidemiológicas da emergência. Nós não declaramos surto, epidemia, pandemia, endemia. Toda hora vocês estão vendo aí. Foi declarado pela OMS pandemia. Não, a OMS não declarou pandemia. A OMS caracterizou a emergência de saúde pública declarada como uma pandemia em 11 de março de 2020. Não foi uma declaração de pandemia, porque ela não tem capacidade de desdeclarar, ou seja, de encerrar uma pandemia por ato administrativo. Ela é uma constatação. Então, o que é uma emergência de saúde pública de importância internacional? É um evento extraordinário, ou seja, um evento não esperado, relacionado a uma doença ou ocorrência com potencial de causar doença, que pode ser um desastre ou uma onda de calor ou qualquer coisa, que constitua risco para a saúde pública de outros países devido à propagação internacional de doença e que exija uma resposta internacional coordenada. Ou seja, o tempo inteiro nós estamos falando, no âmbito do regulamento, no âmbito das normas, de gestão, de planejamento, de instrumento operacional. Com isso,
nós tivemos a aprovação do Regulamento Sanitário Internacional em 2005, que entrou em vigor em 2007. Desde então, nós tivemos uma declaração. A primeira declaração foi para H1N1. Ela ficou declarada durante 472 dias. Depois tivemos a declaração, que ainda está ativa por poliovírus selvagem, já está há 7 anos declarada. Já pensou se a gente for ficar com a emergência declarada por tanto tempo? Não faz sentido para isso. Então, assim, já pensou também se eu tivesse que, a partir de cada emergência declarada do OMS, eu tenho que declarar emergência nacional. Eu teria que ter tido declaração de emergência por poliovírus, nem por isso nós fizemos. Por quê? Porque essa declaração de emergência nacional é uma atribuição do país signatário, não é da Organização Mundial da Saúde, e o país não tem nenhuma obrigação de consultar se pode ou não pode retirar a declaração ou de fazer a declaração. Ele apenas comunica no âmbito dos instrumentos. Tivemos a declaração de ebola, que durou 599 dias, tivemos a declaração pelo vírus Zika, inclusive, na época, foi a primeira vez que nós fizemos, fui eu que escrevi, junto com o Cláudio Merovitch e Giovannini Coelho, a primeira declaração de emergência. Depois tivemos, em 2019, a declaração por ebola novamente, e tivemos, em 2020, também fui eu que escrevi a portaria 188 em 2020. Com base nisso, nesse processo, a OMS ela consulta um comitê de emergência, que é um comitê de especialistas mundiais, que discutem o problema do âmbito técnico e apresentam para o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde uma explicação, uma contextualização se aquilo se deve ou não ser declarado. Então, o diretor não faz isso por ato administrativo, ele consulta um comitê de emergência e, por regra, esse comitê de emergência tem que se reunir a cada 3 meses para revisar a declaração feita. Isso deveria acontecer também nos países, mas nem sempre acontece. No Brasil, a nossa declaração ela está amparada no Decreto 7616 de 2011, que fala que as emergências de saúde pública podem ser decorrentes de causas epidemiológicas, desastres ou desassistência à população. E eu incluiria também emergências dentro da epidemiológica também relacionados a produtos e serviços, que é da competência da Anvisa principalmente, mas não só. Quando nós fizemos a declaração da emergência nacional, para eu chegar na resposta, nós fizemos a avaliação do evento que estava acontecendo em janeiro, fevereiro de 2020. Havia risco de disseminação nacional? Sim, o vírus não tinha entrado no Brasil ainda. Era produzido por um agente infeccioso inesperado? Sim, nós não tínhamos o SARS-CoV-2 circulando no território nacional, pelo menos que a gente sabia naquele momento. Era reintrodução de doença erradicada? Não, não era reintrodução, não se aplica esse tópico. Mas poderia aplicar para sarampo, por exemplo. Nós tínhamos eliminado e voltou o sarampo em 2018, aliás. A gravidade da Covid é elevada? Sim, estava morrendo muita gente na Itália, estava morrendo muita gente principalmente na China. Extrapolava a capacidade da resposta do Sistema Único de Saúde? Sim, também, porque não tinha respirador, não tinha máscara e precisávamos de toda a estrutura. Então, baseado nisso, na declaração da OMS, fundamentado na complexidade da resposta que a gente estava observando no exterior, da necessidade de um esforço conjunto, da necessidade de uma investigação local e resposta coordenada da vigilância em saúde e da necessidade de estabelecer um plano de resposta dedicado para a Covid. Então, o regulamento traz no seu artigo 2º, que é o propósito e abrangência, que essas medidas que se implementem devem ser, no âmbito da saúde pública, proporcional e restrita aos riscos para a saúde pública e evitando desnecessárias interferências no tráfico, comércio e trânsito internacional de pessoas e mercadorias. Então, estes são os pontos principais da emergência que eu comentei com vocês. Feito isso, ou seja, compreendido que eu tenho uma emergência, que eu tenho as tipologias, eu vou para a preparação
Ou seja, antes de uma emergência acontecer, o que eu tinha que ter feito, como que eu fiz, como que eu imagino esse processo. A gente sempre parte de algumas premissas. A preparação às emergências, a resposta às emergências de saúde pública, elas estão concentradas nas capacidades institucionais, ou seja, eu me preparo baseado naquilo que eu sei que eu consigo fazer. Ela geralmente está focada no conhecimento técnico e influência política. Então, aí você tem os lobbies de interesse, porque tem que gastar dinheiro e tudo mais. E, geralmente, negligencia a capacidade da comunidade, ou seja, não envolve a comunidade para a preparação. Esse é um dos primeiros erros que se tem na preparação, na resposta à emergência. Os componentes de uma emergência de saúde pública, eles são muito complexos. Então, eu parto de um bloco de vigilância e atenção à saúde, que vai desde a detecção, cuidado, notificação, registro, verificação, confirmação, análise, divulgação e revisão, baseado em componentes que eu tenho na resposta tecnológica disponível, então, legislação, planejamento, recursos humanos, financeiros, tecnologia da informação, comunicação, infraestrutura e logística, serviços relacionados à saúde, capacidade da comunidade e monitoramento e avaliação das lições aprendidas. Quando nós somos organizados, essas ações de saúde pública, elas estão amparadas em planos de preparação e resposta. Esses planos de preparação e resposta, eles têm dois eixos principais. O primeiro deles é um plano multirrisco, que é aquela situação em que eu não conheço contra o que eu estou lutando, por exemplo, uma doença emergente ou até mesmo uma doença conhecida, mas que no começo ela se confunde com muitas doenças de áreas diferentes. Então, no começo, eu tenho uma doença icterohemorrágica, que pode ser dengue, febre amarela, malária, mas são gestores diferentes. Quem é que vai cuidar dessa emergência? Tem que ter uma regra, tem que ter uma combinação para que aquele ditado de que cão que tem muito dono ou morre de fome ou morre obeso, né? Então, a gente tem que ter uma estratégia de enfrentamento. Quando eu sei contra o que eu estou lutando, que é 95% das situações, eu tenho um plano de contingência, que é um plano específico para o problema. Plano de contingência contra a ebola, plano de contingência contra a febre amarela, plano de contingência contra a dengue. Ele, na prática, ele é uma ampliação específica daquilo que eu disponho no plano de emergência, que é um plano para múltiplos riscos. Compreendido isso, eu tenho um ciclo dessa preparação para a emergência, que vai de uma autoavaliação, ou seja, eu tenho que saber qual a minha capacidade. É meio Sun Tzu, né? Se eu me conheço e conheço o meu inimigo, eu vou vencer todas as batalhas. Segundo, eu tenho que ter uma avaliação de risco. Eu vou falar um pouco mais adiante. Eu tenho que ter um programa de trabalho, eu tenho que elaborar o plano, como eu mencionei. Eu tenho que concluir e assinar esse plano, eu tenho que compartilhar esse plano com os parceiros, formar equipe, validar com exercícios simulados e incorporar esses aprendizados. Então, é esse ciclo que eu estou aqui apresentando para vocês e não tocando especificamente na resposta, porque não faz muito sentido só falar da resposta em si. Então, nós aprendemos com a implementação do regulamento, e eu tive a oportunidade de dar consultoria para a OMS, para a OPAS, ajudá-los na implementação e revisão do regulamento desde 2005. Então, nós estabelecemos 4 elementos que os países devem fazer. Uma autoavaliação, tem que fazer a revisão das capacidades sempre que enfrentar uma emergência para poder fazer essa retroalimentação, tem que realizar exercícios simulados de mesa e de campo e tem que fazer uma avaliação externa, chamar gente de fora para fazer essa avaliação externa. Com base nisso, eu levo em consideração o meu cenário de risco. No município, se eu estou numa unidade básica de saúde, eu tenho um cenário de risco dentro do contexto da minha área de adscrição. Se eu estou perto de um rio, se eu estou numa comunidade carente, se eu estou no alto do morro, ou seja, eu vou ter cenários de riscos diferentes que vão levar em consideração. O risco, pessoal, ele é uma função entre a ameaça e a vulnerabilidade. Quando eu estou falando de doença transmissível, a ameaça eu meço por infectividade, patogenicidade, virulência, imunogenicidade, transmissibilidade. Se eu estou falando de
uma ameaça ambiental, eu posso levar em consideração o risco de desabamento, o risco de tornado, o risco de enchente, ou seja, a probabilidade daquilo acontecer, né? Capacidade, o histórico daquela região, como, por exemplo, Petrópolis, né? Que acabou de sair de uma emergência, choveu de novo, teve emergência no mesmo lugar de novo, em menos de um mês depois. Então, assim, você vê que a gente tem muito que aprimorar nessas capacidades de preparação. A outra é a vulnerabilidade. Na vulnerabilidade, eu olho a exposição, suscetibilidade, fatores do hospedeiro, a fragilidade da população, a resiliência, que é a capacidade daquela população de retornar ao estágio anterior àquela emergência instalada. Com base nesses dois elementos, eu consigo medir o risco. O risco eu vou medir por escala, magnitude, disseminação, urgência, que é a velocidade, complexidade e contexto político, midiático, percepção de público, entre outros, né? Eu estou aqui resumindo para vocês. Então, em resumo, eu tenho um plano de emergência e tenho vários planos de contingência. Seja plano de emergência, seja plano de contingência, eu tenho que ter estabelecido os protocolos, que é como se fosse um caderno de receita, e os POPs, que são as receitas, que é um checklist do que eu tenho que fazer em cada situação, para que eu possa, diante de uma emergência instalada, construir o meu plano de ação para os primeiros 15 dias, para os primeiros 30 dias, para os primeiros 6 meses, e assim sucessivamente eu vou atualizando e organizando na gestão da resposta. Dentro deste plano, eu tenho que prever um centro operacional de emergências em saúde pública, que deve ser criado para justamente isolar a resposta do problema a um grupo de trabalho visando preservar a vigilância e a resposta a outras emergências que podem acontecer durante aquela emergência, coisa que nós não temos tradição. Hoje, a resposta no Brasil praticamente virou secretarias de saúde, viraram secretarias de Covid. Então, os surtos de dengue, de outras emergências, têm sido cada vez mais difíceis de serem priorizados e visualizados. Estão sendo respondidos? Estão. Mas nós não percebemos essa atuação frente a esses outros problemas, porque eles não ganham sequer importância decorrente dessa falta de organização da assistência médica, do processo de proteção, do monitoramento, do atendimento às vítimas, da função de suporte. E, então, nós temos que ter um centro de operação que é como se fosse uma sala de situação voltada para uma emergência específica. Se eu tiver 2 emergências acontecendo, eu vou ter 2 COIs diferentes. Se eu tiver um surto de influenza e um surto de Covid, eu tenho que ter, se tiver exigência de estratégias diferentes, eu tenho que pensar que esses sistemas devem ser diferentes e complementares. Para isso, a gente fez isso quando eu estava no Ministério. Então, nós montamos um COI nacional, fizemos parceria com outros setores, como Defesa Civil, reuniões regulares com as secretarias estaduais, fizemos capacitação internacional, fizemos parceria com outros setores, como o Ministério da Agricultura, para poder utilizar, por exemplo, laboratórios da agricultura e das universidades para poder testarmos Covid quando nós não tínhamos capacidade. Inclusive, a USP foi uma parceira fundamental nesse processo. Só que esses planos, eles não são só macro, ou seja, só no nível estadual, municipal. Tem que também prever esses planos dentro de um hospital, dentro de uma unidade de saúde. No hospital, a gente chama isso de plano blanco, ou plano branco, que eu tenho um estoque, eu tenho avaliação de estoque, eu tenho adiamento de procedimentos, tenho disponibilização de leitos, tenho reforço de RH. Lembrando que nos hospitais a gente tem os centros de vigilância epidemiológica, temos os centros de segurança do paciente, temos os centros de controle de infecção hospitalar. Então, nós temos estruturas dentro dessas unidades que precisam ser fortalecidas e colocadas também para atuar dentro de um centro de operação de emergência daquele hospital, daquela unidade, de tal maneira que a gente consiga fazer uma relação da operação, que é feita pela estratégia, que é um sistema de comando de incidentes ou sistema de comando de operações, e um centro de operação de emergência, que é a estrutura, aquelas telas, softwares, capacidade operacional. Isso tudo está previsto dentro do Regulamento Sanitário Internacional, no anexo 2
em que fala o que se deve ter no âmbito municipal, estadual e nacional. Então, no municipal, ele é responsável pela detecção, comunicação e controle. Estadual precisa confirmar, apoiar e comunicar para o nível nacional. E o nível nacional, avaliar o risco, comunicar e apoiar e notificar a Organização Mundial da Saúde, baseado no regulamento. No âmbito da preparação ainda, nós temos, como por exemplo, nesse exemplo aqui do Canadá, em que eles preparam um guideline para o cidadão. O que a sua família tem que saber, como ela tem que se preparar para as primeiras 72 horas frente a uma emergência de saúde pública. E ali eles têm como reconhecer os riscos, como construir um plano, como organizar essas informações e, basicamente, como construir um kit básico de emergência. Então, esses são processos que nós não temos tradição no Brasil, nós precisamos construir isso no Brasil. A emergência ainda é um fato meio técnico demais. A gente só vai tornar isso prático e eficiente quando o cidadão souber. A minha mãe, quando eu mudei para Brasília, ela falou assim: filho, guarde sempre uma vela e um fósforo em um local seguro para você saber quando acabar a luz e tal. A minha mãe nada mais estava fazendo do que um plano de preparação e resposta a uma emergência, que era emergência elétrica. Acabou a energia, onde eu vou precisar de uma vela. Uma vela não precisa de energia, não precisa de bateria, não precisa de nada. É uma vela com um fósforo. Então, a sabedoria popular ela já tem isso entranhada na sua capacidade. E no âmbito da portaria da Política Nacional de Vigilância em Saúde, nós temos a preparação, ou seja, responsabilidade do Estado, do município, do governo federal, ações de vigilância em situações de emergência em saúde pública. Então, isso tem aqui dentro, dentre as atribuições, vocês podem resgatar uma série de elementos que corroboram com essa capacidade, que fala desse sistema de informação até procedimentos que já estão previstos na resolução. Depois eu entro num aspecto que é como detectar e notificar. Para eu poder detectar e notificar, eu tenho que compreender o que eu enxergo como vigilante. Então, eu tenho que ter a compreensão imediatamente, desde já, de que a verdadeira carga de qualquer doença é desconhecida, exceto para doenças muito graves. Então, sempre nós teremos uma ponta do iceberg, porque das pessoas que foram notificadas, apenas uma fração vai receber o resultado, apenas uma fração vai coletar a amostra, apenas uma fração vai conseguir atendimento, apenas uma fração vai procurar o serviço de saúde e apenas uma fração, no caso da Covid, 80% não apresentam sintomas, de modo geral. Então, de cada 100, eu vou ter uma probabilidade muito grande de pessoas assintomáticas que vão estar transmitindo. E mesmo aqueles que apresentam sintomas, nem todos vão procurar serviço de saúde. Então, é impossível sabermos efetivamente qual a carga da doença. Isso não acontece só com Covid. Essa pirâmide aqui é de febre amarela. Na febre amarela, que a gente já conhece há séculos, nós temos 40% a 65% de infecções assintomáticas. Mas quando elas são sintomáticas, eu tenho 20% a 30% leve ou moderada, 10% a 20% de forma grave, 5% a 10% de forma maligna ou fatal. Isso é muito parecido com o Covid, ou seja, a gente tem características muito próximas. Além disso, eu tenho que lembrar do diagnóstico diferencial, em que uma doença no início se parece com várias outras, é uma síndrome. Então, a Covid é uma síndrome respiratória aguda, que pode ser uma síndrome gripal, ou seja, quadros leves que não vão te obrigar a ir para um hospital, ou ser casos graves, que é uma síndrome respiratória aguda grave, em que a falta de ar e a possibilidade de necessidade de respirador ou suporte ventilatório. Com isso, eu tenho que compreender que eu só vou conseguir agir do ponto de vista macro acima dessa linha do horizonte clínico. E como que eu sei qual é essa linha do horizonte clínico? Eu tenho que conhecer a história natural da doença. Quando eu não conheço muito bem a história natural de uma doença, eu não consigo estabelecer procedimentos e processos muito adequados para cada etapa. Né? Quando a gente começa a responder, a gente vai usar como analogia outras emergências, outras doenças, para preparar, e temos que aí, ao longo do tempo, por isso que vocês viram ao longo da resposta à Covid,
uma série de ajustes e adequações ao longo do tempo, porque a história natural da Covid está sendo construída. Então, resumindo, quando eu conheço qual é o número máximo de casos para caracterizar uma endemia, quando o número de casos naquele momento ultrapassa esse número máximo, eu tenho a alteração do padrão epidemiológico, eu tenho a caracterização de um momento epidêmico e eu busco agir para controlar. Se eu não fizer absolutamente nada, nenhuma ação, qualquer emergência importante vai ter esse padrão. Eu vou ter um caso que vai se espalhar exponencialmente, atingindo um ponto máximo. Deste ponto máximo vai cair por esgotamento de suscetível ou por óbito. Se eu demoro muito, mais de 7 dias para detectar, mais de um dia para notificar, mais de 7 dias para responder, em geral, eu vou ter um número de casos evitados pequeno. Se eu consigo me antecipar, ou seja, detectar em até 7 dias, responder em um dia e notificar em um dia, responder em até 7 dias, ou seja, em até 7 dias eu tenho que saber o que eu preciso fazer, mobilizar quem eu tenho que mobilizar. Eu não quero necessariamente controlar dentro dos 7 dias, a depender do problema, mas eu vou conseguir, com isso, evitar muito, muito mais casos. Com isso, a gente tem que lembrar que toda hora estão surgindo doenças novas. Então, eu tenho animais selvagens que estão lá na natureza, e dentro da natureza eu tenho uma enzootia, ou seja, eu tenho uma situação regular, né, que seria uma endemia entre os animais. Quando essa enzootia ela afeta vetores, eu tenho vetores e tenho uma conexão com animais domesticados por relação alimentar, na cadeia alimentar ou por contato, eu tenho um processo de contágio, eu ultrapasso a barreira de espécies. Quando eu ultrapasso a barreira de espécies, eu vou ter uma epizootia. Essa epizootia ela vai ser responsável por afetar, né, a depender, como, por exemplo, no caso de epizootia em primatas não humanos, em macacos. É um marcador importante da circulação do vírus da febre amarela. Então, aqui eu tenho um contágio, ultrapassando a barreira de espécie. E, com isso, eu tenho as epidemias. Quando eu conheço essa história, eu tenho capacidade de predizer um problema, que aí são modelos matemáticos, usando Big Data, usando inteligência artificial. Eu consigo fazer monitoramento da saúde animal, ou seja, eu tenho técnicas para fazer isso. Eu posso, com isso, detectar oportunamente essa mudança de padrão em determinadas populações animais. Com isso, eu já posso me antecipar e fazer ações de controle, como no caso, morreu um macaco dentro de um município, eu imediatamente vou fazer uma ação de ampliação, de bloqueio vacinal, de ampliação da cobertura vacinal contra a febre amarela. Isso é a minha ação de controle. Com isso, a minha resposta ela é oportuna, eu consigo evitar mais casos em animais, consigo evitar casos em humanos, e aí eu restringo a minha epidemia, que inicialmente era essa grandona aqui, que vocês estão vendo, para essa menor. Ou seja, é isso que eu quero evitar. Eu não quero impedir eu não vou conseguir impedir que ocorra uma epidemia, mas eu posso impedir que ela afete milhares e milhares de pessoas. E esse é o objetivo. Por isso que nós fizemos restrições de trânsito de pessoas, mercadorias em determinado momento, uso de máscara e outras atividades de resposta. Sistema de informação, aí eu destacando aqui os sistemas da linha da vida. O SINAS, que a gente tem cerca de 3 milhões de registros no ano, o SINAM, 3 milhões de registros no ano, e o sistema de mortalidade em torno de 1,2 milhão de registros no ano. Como é que eu respondo? Que é a pergunta principal. Bom, compreendida aquela história natural da doença, eu vou ter doenças como, por exemplo, o vírus rábico, que vai causar uma doença fatal. Então, eu não espero ter muitos casos de vírus rábico durante o ano. Então, se eu tenho um caso, para mim já é uma emergência, eu tenho que investigar e fazer os controles vacinais e com soro e tudo mais.
Se a doença ela é como a tuberculose, uma doença que fica inaparente na maior parte dos casos, eu tenho muito mais dificuldade de controlar. Então, lembrando, a doença que ela é praticamente fatal, como no caso da raiva, ela é ruim demais para o indivíduo, mas ela é melhor para o sistema, porque eu não faço uma pressão sobre o sistema de saúde. Já a doença que ela causa menos morte, como no caso da tuberculose, Covid, entre outras, dengue e tal, ela causa muito mais pressão sobre o sistema de saúde. E com isso, sabendo disso, eu consigo estabelecer a estrutura que eu devo utilizar. O que eu tenho que organizar de hospitalização, qual vai ser a pressão por leitos de UTI, qual vai ser a pressão por respiradores, qual vai ser a pressão sobre o sistema de saúde. Essa análise ela não pode ser descontextualizada. Eu tenho que levar em consideração o território, o problema, a intersetorialidade, a minha estrutura social, ou seja, os determinantes sociais, sejam eles proximais, como idade, sexo, até distais, como desemprego, água, esgoto, a organização social daquela minha comunidade. Então, esses determinantes eles estão presentes e eles vão pressionar sobre a questão das doenças emergentes e emergentes, seja o surgimento de doenças novas, seja a introdução de uma doença velha em novas populações, seja uma doença antiga em novos lugares, afetando novos lugares, mesmo dentro de uma mesma população, seja a reintrodução de uma doença já eliminada ou erradicada, a mutação provocando virulência, transmissibilidade e letalidade, e até resistência a medicamentos com a seleção de agentes, como acontece agora com a gonorreia, com agentes que não têm sequer tratamento contra a gonorreia, a sífilis também, tuberculose muito resistente. Sabendo disso, 70%, 60% a 70% das doenças emergentes são zoonoses, ou seja, tem um animal na sua cadeia de transmissão, e dessas 70%, 23% são vetores. Como que os países vêm fazendo essa resposta? Isso aqui fotos antigas que eu tirei quando eu fui ao Canadá, na preparação da Organização do Brasil. Então, eles têm lá estrutura onde eles organizam a resposta, fluxo de gente, eles têm tudo mapeado analogicamente, digitalmente, eles têm esses hospitais pequenos aqui de plantão, em que eles cabem num avião, num carro, ou seja, eles sabem o tamanho, o peso e a composição de uma forma bem organizada. Eles têm essa sala bem organizada, onde cada cadeira ela representa um setor específico da resposta. Então, por exemplo, vamos supor que a cadeira com topo vermelho seja da vigilância sanitária. Eu não preciso saber o nome de quem hoje está na vigilância sanitária. Eu já me direciono diretamente para essa pessoa. Quando a gente fala do Brasil, uma zona, você tem um monte de gente espalhada, aí você vê, quem é aí da vigilância sanitária? Aí você pega uns 10 minutos só para achar quem é da vigilância sanitária. Então, a gente precisa implementar esse nível de organização no Brasil. Aqui no Reino Unido, quando eu estive lá na ocasião da Olimpíada de 2012, se não me engano, eu estive lá com várias pessoas, a gente fez visita à estrutura do Reino Unido, também muito, muito interessante. Acho que era uma sala de situação COI para a Olimpíada, para o monitoramento de emergências epidemiológicas. Todos esses processos eles são amparados por uma estratégia de comunicação de risco. Por quê? Durante uma emergência, as pessoas querem saber se você se importa com o problema, com elas, antes de você ficar se importando com aquilo que você conhece, de ficar falando coisas difíceis, de ficar mostrando que você sabe muito e tal. As pessoas têm dificuldade de memorizar e de aprender e de lembrar. Para isso, você tem que usar estratégias de comunicação em Lego, ou seja, você tem que fazer isso como se fossem pequenos pedacinhos. E, na maioria das vezes, as pessoas vão ter elas vão quebrar aquela resistência quando você dá importância para a incerteza, quando você fala, olha, o que eu sei é isso, o que eu não sei é isso, e o que eu estou fazendo para saber aquilo que eu não sei é isso. Ou seja, é assim que nós fizemos lá em 2020, por isso que tantas pessoas ainda se lembram de mim,
por causa dessa estratégia que eu adotei na época da emergência. Então, para produzir uma resposta eficiente, eu tenho que ter uma confiável fonte com autoridade. Então, naquela época, o Mandetta, que era o ministro, ele falou o seguinte: os porta-vozes vão ser eu, Mandetta, ministro, o Anderson, secretário de Vigilância, que vai começar a resposta, porque o problema, no início, é uma resposta epidemiológica, e assim que a gente tiver pressão sobre o serviço de saúde, o Gabardo entra para responder do ponto de vista da resposta de saúde, de assistência, de atenção à saúde. E, com isso, nós construímos o pilar de vigilância e atenção à saúde, e assim nós fazíamos coletivas diariamente, 2 horas, repetindo, às vezes, a exaustão, a mesma pergunta para os jornalistas, tentando trabalhar com a comunicação por meio da imprensa. Então, o objetivo ali era falar. E o Mandetta só entrava quando eram casos críticos, quando eram situações críticas, justamente para diminuir a percepção, ou seja, para diminuir a influência política e tratar essa resposta num âmbito muito mais técnico. Foi assim que nós montamos a resposta a uma dessas emergências, que foi a Covid-19, que vocês acompanharam, que nós tivemos que aprender ao longo do tempo como se dá a forma grave, a forma moderada, né? Construindo a estrutura, o que a gente sabe do sistema, né? Naquele momento não sabíamos sequer que teria Covid longa. Covid longa, por exemplo, é um conceito que é mais atual, ou seja, a gente aprendeu mais sobre esses sintomas persistentes, né? Relacionados à infecção do SARS-CoV-2, cardiovasculares, respiratórios, hematológicos, neurológicos, psiquiátricos, entre outros, partindo de premissas como a situação epidemiológica no Brasil, no mundo, cobertura vacinal. Hoje a gente sabe muito mais disso. Por exemplo, a gente ainda tem um volume muito grande de pessoas, principalmente em países pobres, que ainda não receberam nenhuma vacina. O mundo já vacinou cerca de 63%, 64% até hoje, e cerca de 10% ainda nos países pobres. Então, a gente precisa ainda reduzir essa desigualdade, partindo da compreensão melhor dos determinantes sociais da Covid, que incluem idade, raça, cor, desigualdades sociais, doenças metabólicas, tabagismo, entre outras doenças crônicas. E quando a gente desce para dentro dessas doenças crônicas, nós ficamos ainda mais pressionados pela compreensão das características, né, sejam elas doenças ou condições e comportamentos que levam a casos graves e óbitos, seja em adultos, seja em crianças. Com base nisso, o Brasil, nós estamos na última semana epidemiológica, há 6 semanas com quedas consecutivas de casos. Então, aqui nesse gráfico, vocês podem observar, nós temos as colunas cinzas, que são os casos de 2020, a coluna azul, que são os casos de 2021, e a coluna verde, que são os casos de 2022. Esses aqui são casos em números absolutos. Então, nós estamos tendo em torno de 200 a 300 mil casos de Covid por semana epidemiológica, por cada semana. Uma semana epidemiológica, ela começa no domingo e termina no sábado, e nós temos aqui essas semanas. Quando eu olho para a incidência, que é o número de casos por 100 mil habitantes, então significa que nós temos, nas últimas 3 semanas, em torno de 100 a 150 casos por 100 mil habitantes no Brasil. E por que eu estou falando isso? Porque como nós não temos capacidade de dizer qual é a nossa endemia, eu tenho que estabelecer qual o meu período interepidêmico. Então, pelo que a gente conhece até agora, não é o melhor dado, mas é o que se tem, e o ótimo é inimigo do bom. O que eu fiz? Eu peguei os dados de setembro, outubro e novembro do ano 2020 e do ano 2021. Por quê? Esse foi o período que nós tivemos caracterizado um período de menor pressão sobre o serviço de saúde, tanto em 2020, antes da vacina, como em 2021, depois da vacina. Então, nesse período de 3 meses, eu peguei ele como referência para delimitar o meu limite superior e o meu limite inferior.
Então, eu fiz a média das semanas epidemiológicas de setembro a novembro de 2020 e 2021. 2020, eu defino o meu limite superior, que dá em torno de 100 casos por 100 mil habitantes, e aí eu coloco 50% a mais como margem de segurança, então 150 casos por 100 mil habitantes. E, no caso do Brasil, no ano de 2021, já com a vacina, uma situação muito mais confortável, em torno de 50 casos por 100 mil habitantes, aí eu coloco 50%, aliás, eu dobro no caso do intervalo inferior, eu coloco 100%, então eu tenho um intervalo aí que é um empírico, é um proxy daquilo que potencialmente a gente caracterizaria como um período interepidêmico, ou seja, um período em que eu tenho uma transmissão reduzida, que eu não sei se ela vai ser o padrão esperado para a minha circulação de Covid, comparado com um momento não epidêmico como a gente está vivendo. Então, só para explicar para vocês isso, e considero aqui, entre maio e agosto, o período sazonal de vírus respiratórios, por isso eu dobro esses limites que eu encontrei aí. Então, nós estamos caminhando para um patamar muito mais confortável e favorável. No âmbito dos óbitos, a gente está hoje em torno de 2.000 óbitos por semana, ainda é muito elevado, mas hoje está em torno de 3 vezes superior à média histórica de influenza, de óbitos por influenza por semana. Nós tivemos momentos em que nós estávamos com 63 vezes mais do que a gente tinha numa série histórica. Quando eu olho para a mortalidade por 1 milhão de habitantes, então eu estou falando que eu tenho 10 óbitos ou entre 10 e 20 óbitos por 1 milhão de habitantes, como um período, como o número em que, nos momentos mais tranquilos da epidemia que a gente já viveu, a gente conseguiu flexibilizar mais e que as pessoas estavam mais relaxadas. Isso finaliza aqui com a estrutura. Isso aqui é um dado da Universidade de Washington, do Health Metrics, em que eu peguei os dados de janeiro desse ano até a projeção de 1º de julho desse ano. Então, em qualquer cenário no Brasil, quando eu pego a incidência, nós observamos que nós tivemos um pico de incidência no dia 15 de janeiro. Então, primeiro eu tenho a doença circulando, óbvio. Depois, o resultado dessa doença é o pico de procura de demanda por leitos, que foi em 28 de janeiro, ou seja, 13 dias depois do pico de casos incidentes. Depois que eu tenho um pico de casos incidentes, eu vou ter em torno de 20 a 30 dias após o pico de casos, eu vou ter o pico de óbitos, exatamente em 9 de fevereiro, ou seja, o padrão esperado da Covid, mesmo na Ômicron e nas outras séries, tem se mantido similar, em torno de 7 a 14 dias para um período de incubação, em torno de 2 semanas para hospitalização e em torno de 21 dias a 30 dias, um mês, para mortes. Então, sabendo que há uma previsão, que há um padrão de ocorrência, eu consigo me preparar melhor. E se vocês observarem, esses dados também corroboram com o que aconteceu com o Carnaval, em que, cerca de 10 dias depois do Carnaval, tivemos um pico de óbito, mas se vocês olharem, eu ainda estava com um número elevado de óbitos, é como se eu tivesse dado um rebote no número de óbitos naquele momento. Então, está aí, são dados públicos e espero que ajudem vocês a entender. Finalizando, a gente está num momento muito mais favorável, esses são dados do Ministério da Saúde de ontem, que eles compartilharam comigo, nós temos 86% da população brasileira com pelo menos uma dose, temos das pessoas que já tomaram uma dose, 77% delas, em média, com 2 doses, lembrando que as pessoas de 65 a 69 anos já atingiram 100%, mas a gente tem ali quase que todo mundo acima de 60 anos, na verdade, acima de 55 anos, atingindo 100% com 2 doses. Isso é muito bom, porque é um grupo extremamente vulnerável. No entanto, 2 doses não é suficiente, a gente precisa também atingir a dose de reforço
em pelo menos todo mundo acima de 60 anos, e aí, para isso, nós temos que atingir ali, nós temos coberturas melhores entre acima de 70 anos, que tem 79%. Então, historicamente, a gente trabalha com 90% de cobertura como cobertura ideal, mas nesse momento aqui, a gente precisa atingir, primeiro, numa etapa inicial, 80%, e numa etapa seguinte, 90%. Ou seja, nós não podemos dormir, vacilar, porque ainda temos 22 milhões de pessoas com apenas, aliás, sem tomar nenhuma vacina, e 22 milhões de pessoas que são elegíveis, ou seja, pessoas que podem tomar vacina. E dessas pessoas, a gente ainda não está contando com aquelas que são abaixo de 5 anos de idade, que são 14,7 milhões. Então, eu tenho 14,7 milhões mais 22,7 milhões que não têm nenhuma dose de vacina, que são suscetíveis e que ainda têm risco mais aumentado de casos. E quando a gente olha aqui ainda por região, nós estamos ainda com incidências ainda elevadas, apesar da pressão sobre o serviço de saúde ainda não está como nós vivemos no ano passado. Eu espero que não passe a ser novamente. E, com isso, nós temos as próximas etapas da resposta a essa emergência, que é a vigilância epidemiológica integrada. Então, quando está se falando assim, olha, eu tenho que discutir o encerramento da emergência nacional, sim, eu tenho que começar a preparar isso agora numa fase de transição, porque na hora que acabar a pandemia, o que sobra dessa resposta? Quais são as lições aprendidas? E lições aprendidas é fundamental, eu tenho que fazer regularmente, eu tenho que saber o que deu certo, o que precisa ser melhorado, quais as recomendações e quais as outras informações que eu preciso que eu não tenho. Com isso, eu tenho que também fazer uma avaliação de impacto econômico, social dessa emergência, e tenho que preparar, e aí, como vocês são uma instituição de ensino, entender que eu tenho que preparar exercícios simulados. Exercício simulado, pessoal, não é só aquele exercício teatral que você tem, helicóptero, o pessoal fazendo aquela fuzuê toda. Aquele é o que a gente chama de exercício simulado de larga escala. Mas quando eu estou treinando para uma ressuscitação cardiorrespiratória, ou quando eu estou treinando para o uso de uma máscara, eu estou fazendo um tipo de exercício de prática simulada chamada drill. Então, isso também é um exercício simulado. Eu posso fazer isso em formato de jogo, eu posso fazer isso em formato de mesa, que são chamados exercícios estáticos. Eu posso dar um seminário, como a gente está fazendo aqui. Isso também que a gente está fazendo agora é um exercício simulado, porque eu estou simulando situações, eu estou apresentando para vocês situações de resposta. Com isso, eu finalizo com o paradoxo da prevenção, onde o gestor ele tem que se dar conta que ele nunca vai ser agradecido. Se as medidas preventivas funcionam e poucos morrem, os críticos a esse gestor vão dizer que foram exageradas e alarmistas. Agora, se muitos morrem a despeito das medidas, ou porque não foram seguidas, muitos vão dizer que foram ineficazes. Isso é o que a gente chama de paradoxo da prevenção. Por isso que eu falei da preparação, da resposta, da comunicação. Esse material que eu preparei para vocês, alguma parte está aqui dentro dessas referências que eu sempre promovo, que são excelentes. E esse livro aqui, eu sou um dos autores e organizador, que é o livro EPSUS Além da Fronteira. Ele foi feito basicamente para vocês da academia, porque ele traz os bastidores da resposta às emergências que a gente respondeu ao longo de mais de quase 20 anos de EPSUS. Então, eu espero que vocês usem. Quem quiser encontrar comigo, eu estou nesses endereços. No Instagram, o Anderson Epidemiologista, e no meu cartão virtual, que é o andersonepidemiologista.com. Camila. Muito obrigada. Oi? Obrigada, foi muito, muito, muito interessante. Queria agradecer a tua aula, foi bem ilustrativa, bem didática também. Vamos abrir para perguntas agora. Esther, você quer falar alguma coisa? Eu já tenho uma primeira pergunta, vendo o Wanderson falar. Como que você acha
que a universidade pode contribuir no momento de emergência, porque os cientistas, e não está bem descrito o papel nas várias áreas públicas, e o que eu senti, assim, que a gente fica sem saber bem como participar, e também não virar fogo amigo, assim, sabe? Eu acho, sabe, discussão da seleção do Brasil, a opinião de quem devia ser escalado. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nesse momento com a comunicação e as pessoas que estão se comunicando para não virarem fogo amigo. Falar, eu acho que tinha que ser assim. A pessoa já está fazendo milhares de coisas e aí tem o professor da universidade X falando qualquer coisa. Assim, como fazer para a gente implementar o conhecimento e pôr dentro desse fluxo o que se espera que a universidade contribua? Porque aí talvez a gente organizasse, saísse, porque eu sinto que são pessoas que querem muito ajudar, eu vi a universidade inteira querendo contribuir, mas nem sempre a gente tinha claro como fazer isso, e talvez também isso devesse fazer parte da preparação e dentro daquele mapa dizer quem são os cientistas, como eles são escolhidos, quais nós vamos ouvir, né? Porque também, senão, qualquer pessoa se diz que é cientista e fala o que quiser Então, esse tipo de, talvez, eu falei, puxa, a gente, estou com isso na cabeça, a gente tem que colocar e pôr aonde está a universidade discutida, porque aí a gente sabe o papel e não vai fazer nada errado, e vai ser uma força construtiva, né? Então, essa é a minha primeira pergunta. Bom, Esther, eu vou refletir com vocês, tá? Eu não tenho uma resposta específica para isso. Quem sou eu para falar todo o potencial que uma universidade pode ajudar? São em muitos pontos. Eu acho que desde da inclusão, eu senti muito quando a cadeira de vigilância e epidemiologia foi extinta em muitas universidades e foi incorporada naquela lógica de que toda disciplina vai falar sobre epidemiologia, então logo eu não preciso ter uma disciplina de epidemiologia. Na prática, a gente parou de falar de epidemiologia e paramos de usar esses conhecimentos. Talvez não seja o problema da USP, mas isso acontece em muitas universidades. Então, a gente precisa no currículo básico, ou seja, trazer esse tema para o currículo básico e também trazer esse conhecimento. Aqui eu trouxe um pedacinho de nada, né, de teorias e técnicas que são muito novas, né? A resposta à emergência de saúde pública, da forma como nós conhecemos, nasceu na década de 70, com a Polícia Florestal da Califórnia, enfrentando emergências com os incêndios na Califórnia. Eles tinham dinheiro, tinham pessoal, mas não tinham organização. Então, eles criaram o conceito de centro de comando de operações, sistema de comando de operações, baseado em modelos do Carlos Matos, das salas de situação estratégica, da própria defesa civil, da organização militar e também, principalmente, ou mais importante, do modelo Toyota de produção. Então, assim, a gente tem aí uma série de fontes de informação que muitos não fazem sequer ideia que a inspiração existe, que existe todo um conhecimento técnico e epistemológico, né, desse conhecimento por trás. Olhando do ponto de vista operacional, nós temos a estrutura, por exemplo, né? Quantos professores estão hoje fazendo pesquisa laboratorial e que talvez tenham interesse, diante de uma emergência, de colocar à disposição a sua infraestrutura para, pelo menos, diagnosticar, não em escala, mas em qualidade, né? Como nós vimos naquele momento lá inicial, discutindo metagenômica, né? Multiplex, ou seja, como que nós podemos fazer isso, que técnicas que podem ser utilizadas, como é que a gente pode transpor ou transladar a pesquisa básica, ou pesquisa dentro da universidade, para uma pesquisa de campo, ou para um pedaço daquela pesquisa, mesmo que ela não esteja acabada, para auxiliar na resposta à emergência. Eu acho que, para isso, é preciso criar um catálogo externo, sabe, de instituições colaboradoras do Sistema Único de Saúde. A gente tem que mapear onde estão esses professores, aonde estão essas pesquisas. Então, para isso, nós precisamos criar instrumentos. O Maurício Barreto,
quando eu estava com ele lá na Fiocruz da Bahia, lá no SIDAX, construindo o SIDAX com ele lá, eu participei logo do início, a gente tinha como missão essa, né, de juntar todas as pesquisas e trabalhar com um catálogo de ciência aberta ou de pesquisa aberta para justamente auxiliar na resposta à emergência. Um outro aspecto diz respeito à participação em fóruns e comitês onde vocês participam e devem participar cada vez mais, mas não representando especificamente a Esther Sabino, ou o Anderson, ou a Camila, mas a gente representando a instituição Universidade de São Paulo, ou participando a sociedade brasileira. Por que isso é importante? Porque a gente reduz os conflitos de interesse, de modo geral, que tem. Porque muitos, na hora que acontece a epidemia, eu vivi isso na pele, né? Fazer a reunião com mais de 100 especialistas, onde, no primeiro momento, todo mundo está querendo saber quanto vai ganhar para poder fazer a sua pesquisa, que está sem dinheiro, chorando as pitangas porque não tem dinheiro. Então, eles vêm, muitas vezes, é natural, é legítimo, não é problema, vem a emergência também como oportunidade. E ela pode ser, sim, capitalizada, ela pode ser, sim, estruturada de tal maneira que supere ou que abra novas fontes de pesquisa e de investimentos junto à universidade. Para isso, a universidade também tem que reconhecer a sua limitação em relação ao operacional, porque muitas vezes a gente vê, né, muitos colegas das universidades falando de uma posição, de uma experiência ou de bancada ou de uma experiência clínica restrita ali dentro da sua área de conhecimento. E a gente sabe, baseado na pirâmide de evidências, que essa é uma das piores evidências que a gente tem. Então, a gente vai precisar construir melhores e maiores evidências. Esses são alguns exemplos, viu, Esther, que eu acho que a universidade pode colaborar. Certo. Eu concordo quando você falou até em construir, porque realmente a gente tem os institutos que são responsáveis pela vigilância, tudo, e o que eu senti é que na hora que a universidade queria contribuir com alguma coisa, não, mas espera aí, já tem quem é responsável, né? Então, por mais que a gente tenha, às vezes, algum recurso de algum outro lugar, ou vontade, ou o conhecimento para contribuir, você tem outros impedimentos burocráticos que também não te deixam para frente. Então, acho que esse é uma outra questão que tem que ser conversada. Se a gente tem a capacidade, como facilitar essa entrada no momento de emergência, porque não dá tempo de você esperar 2 anos para credenciar ou ter uma autorização, né? Por isso que eu falei da preparação, Camila. A preparação, ou seja, você ter um plano de emergência e um plano de contingência, quando você já sabe qual é o problema, é fundamental. Eu acho também que a universidade pode e deve contribuir com a discussão do modelo de vigilância. Por exemplo, agora, só ontem eu dei 3 entrevistas sobre a retirada do status de emergência de saúde pública de importância nacional. Eu falei, gente, a gente tem que discutir. Eu não posso ficar sofrendo por antecipação, senão eu vou morrer por inanição. Eu fico aí querendo segurar isso. Isso é uma emergência nacional, porque eu tenho um dinheiro extraordinário. Se eu não colocar aquele dinheiro extraordinário dentro de uma dotação orçamentária para 2023, a pandemia vai acabar, a emergência vai acabar e a área técnica não vai ser constituída. Então, eu preciso, desde já, colocar isso na pauta, sem paixões, entendeu? Assim, eu acho que há muita paixão nesse debate, talvez pelo momento político, pela visibilidade. Muitos pesquisadores também ganharam visibilidade por causa do momento. Então, as pessoas querem prolongar essa visibilidade por um longo tempo. Eu acho que isso é preocupante. A palavra paixão caiu bem aí. O brasileiro é muito apaixonado mesmo por certas. Eu vou continuar aqui, tem 2 perguntas, a professora Thelma pediu aqui no chat. Thelma, você consegue abrir seu microfone e fazer as perguntas? Bom dia, professor Wanderson, muito obrigada pela sua excelente palestra. Meu nome é Thelma, eu sou pediatra e eu trabalho aqui no Instituto de Medicina Tropical, então a minha preocupação é mais na minha área, né? Nós estamos já caminhando para uma 4ª dose, né? Já começamos a 4ª dose daqueles pacientes mais idosos, daqui a pouco nos mais vulneráveis. E eu queria perguntar para o senhor, nós não nos esquecemos das crianças de menos de 5 anos? Porque eu aqui recebo as amostras que veio do Instituto da Criança, que faz parte aqui do complexo, porque eu sou docente daquele departamento. E
foi assim, foi uma coisa muito bacana da gente perceber que umas 3 semanas depois que começamos a vacinar as crianças de 5 a 11, nós paramos de receber amostras de crianças de mais de 5 anos. A gente só recebe agora amostra de crianças de menos de 5 anos. Né? Então, assim, eu estou vendo a 4ª dose já, e os pequenininhos, porque eles têm infecções muito graves. Né? Então, essa é a minha primeira pergunta para o senhor. Não estamos negligenciando o nosso futuro aí, porque eles são o nosso futuro, né? E a minha segunda pergunta é sobre a queda muito abrupta e muito drástica do índice de vacinação contra as infecções virais, a poliomielite. Qual que é o risco real que nós estamos vivendo de voltarmos a ver o que aconteceu com o sarampo? Porque eu fui uma que fui convocada para voltar a ensinar os residentes da pediatria a atender sarampo, porque eles nunca tinham visto enantema, conjuntivite, sinal de Copley. Então, é uma coisa assim, nós vamos ter que nos preparar para a volta de todas essas doenças, e me preocupa principalmente a poliomielite. Então, eu gostaria de ouvir o senhor se está havendo alguma preparação para isso, se a gente realmente tem um risco real dessa volta. Obrigada. Bom, doutora Thelma, primeiro, muito prazer, muito obrigado pelas perguntas. Eu tive a honra, recentemente, de fazer um debate muito parecido com este que a senhora provocou agora, com a Sociedade de Pediatria do Distrito Federal. Eu tenho sempre ajudado a sociedade e tenho discutido isso muito, muito com meus amigos, a doutora Luciana Becker-Mal e o doutor Marco Aurélio Safad. Então, nós fazemos parte da Comissão Médica da Educação, e isso tem sido um tema recorrente, né? A gente sempre está discutindo sobre essas questões, com o doutor Medina também, e com a Helena Sato. Então, nós somos os membros da Comissão Médica da Educação de São Paulo. Sobre a questão das crianças menores de 5 anos, eu creio que ainda vai demorar um pouco ainda para termos a disponibilidade de vacinas, a não ser que o Butantan consiga apresentar mais evidências, né, consiga suprir as informações referentes às crianças até 3 anos de idade, se não me engano, para a gente poder ampliar um pouquinho mais essa cobertura. Ainda vai ficar faltando os menores, os menorzinhos. No entanto, tem muita coisa andando. Eu tive ontem conversando com o secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo, doutor Nésio, e ele tem feito uma pesquisa lá com crianças. A pesquisa da Coronavac está lá, está funcionando super legal. Então, eu acho que talvez vai ser a pesquisa mais profunda, mais detalhada sobre o efeito da vacina da Coronavac em crianças menores de 5 anos, vai ser essa pesquisa lá do Espírito Santo. Então, eu estou muito esperançoso que a gente tenha uma luz no fim do túnel, e o que a senhora tem observado é o que outros colegas pediatras têm me falado. Realmente, a gente tem observado um efeito incrível da vacina a partir do momento em que ela foi implementada e que ela ganhou corpo, né? Que ela ganhou o corpo, mesmo com as escolas voltando, ou seja, a evidência é muito clara do seu efeito. Sobre a questão da cobertura vacinal, doutora, eu tenho trabalhado há muitos anos com esse tema. Tem alguns artigos publicados na revista Vaccine, na época da pandemia do H1N1, eu e Carla Domingues, que foi a coordenadora do Programa Nacional de Imunização, a gente sempre trabalhou muito próximo sobre esse tema, e agora com a Covid, mais ainda, por causa da situação que a gente está vendo. Mas eu destacaria, em 2019, eu começo a me deparar com a questão do movimento antivacina. Eu acho que nós, tanto na academia quanto nas sociedades científicas, entre especialistas, nós estamos subestimando a capacidade deletéria desses movimentos, achando que o Brasil tem uma tradição, tal, que realmente tem, mas a gente está subestimando o momento. Geralmente, nós somos mais velhos, nós não temos ideia do poder das redes sociais, do poder da comunicação. Então, a gente precisa calçar as sandálias da humildade, que é uma palavra que eu não gosto muito, mas a gente precisa reconhecer a nossa ignorância, a nossa incapacidade e começar a aprender com os jovens como lidar com uma comunicação em massa,
para que a gente possa enfrentar de igual para igual esses movimentos anti-vacina que estão crescendo no mundo inteiro. Sempre existiram, mas ganharam corpo e voz com as redes sociais. Eu acho que a gente precisa reconhecer isso, não é tapando o sol com a peneira, querendo ignorá-los, achando que eles não existem, que a gente vai acabar com esse problema. Não vai ser. Eu acho que a gente vai ter que repactuar essas coberturas vacinais para patamares mais aceitáveis diante da situação. Eu vi, por exemplo, vocês da USP nos ajudaram muito, me ajudou muito na época lá daquelas reações psicogênicas contra a vacina HPV que teve no Acre, né? Eu fiz contato aí com vocês, eu, Júlio Croda, nós sempre, vocês nos ajudaram muito, trouxemos as pessoas para São Paulo, vocês acompanharam as famílias, a criança, né, a jovem, durante 15 dias, mostrou efetivamente, mesmo assim, o movimento anti-vacina no Acre continua forte e pujante. Então, a gente vai ter que discutir para cada campanha. Por isso que, naquela época, doutora Thelma, nós criamos uma estratégia chamada Movimento Vacina Brasil. Aquilo não era apenas uma campanha de marketing, o objetivo daquilo era tornar a campanha a favor da vacinação perene durante todo o ano e entrando dentro das campanhas para outras coisas. Se eu estou falando de cigarro, eu falo de vacina também. Se eu vou fazer um evento, eu tenho que colocar a discussão sobre a vacinação e a importância. Ou seja, é como se eu tivesse em cada momento colocando uma mensagem igual aquelas de cigarro, né? Não beba, dirija com moderação, beba com moderação e tal. Ou seja, a gente está colocando a necessidade de vacine-se em todos os momentos, em toda a oportunidade que nós tivermos. Se nós não fizermos isso, a reintrodução do poliovírus selvagem é real. Ela está acontecendo, tivemos caso agora em Israel. A emergência está declarada, como eu mostrei para vocês, desde 2014. As nossas coberturas estão baixíssimas e temos ainda, se a gente olhar para o micro, ou seja, para localidades, a gente vai ter problemas seríssimos, porque a gente teve, com a mudança também, a senhora sabe melhor do que eu, com a mudança da vacina oral para a vacina injetável, que entra dentro do escopo da eliminação, da erradicação do poliovírus no mundo, né? Você sair da vacina da gotinha para a vacina injetável, isso por si só já diminuiu a adesão a essa vacina de uma certa maneira. Então, a gente vai ter que discutir se vai ser preciso voltar com a vacina oral, com campanhas da vacina oral, da maneira como a gente fazia no passado, para poder superar esse momento de risco. Não sei, sinceramente eu não sei, mas a única coisa que eu posso falar para a senhora é que nós precisamos fazer esse debate. Obrigada pelas respostas. Né? Dando continuidade, eu vou fazer uma pergunta para o senhor que está aqui no YouTube, de uma neurologista, uma médica neurologista, que está trabalhando num projeto de neurocovid, inclusive, no nosso grupo, com o Emílio Ribas, e ela tem a seguinte pergunta: existe alguma iniciativa no Brasil ou fora que trabalha na perspectiva de vigilância do aumento de síndromes neurológicas e reumatológicas e cardiológicas em períodos de epidemia? Porque a gente observa que sempre há um aumento dessas síndromes em emergências e reemergências virais. E apesar de não constituírem as síndromes principais de uma epidemia respiratória, por exemplo, elas acabam sempre respondendo por sequelas importantes que vão impactar no setor de reabilitação e serviços de alta complexidade a longo prazo. Excelente pergunta. Nós temos, sim, alguns anos, a OPAS fez, em 2005, um projeto chamado OPAS Multicentro. Esse projeto não avançou, mas foi uma iniciativa importante em que nós começamos a discutir no Brasil uma organização de uma vigilância sindrômica mais ampla. E aí teríamos vigilância de síndromes febris interhemorrágicas agudas, essa a gente conseguiu avançar um pouco melhor. Temos vigilância de síndromes neurológicas, diarreicas, síndromes exantemáticas, ou seja, para a gente poder antecipar um pouco mais a nossa capacidade de predição e de detecção. Com a Zika vírus em 2015, no final de 2015, detectado lá em Pernambuco, com a doutora Vanessa van der Linden e a Ana van der Linden, que são neuropediatras, nós tivemos uma evidência muito clara do impacto dessas emergências na saúde, no sistema neurológico.
Eu acho que ainda é muito insuficiente, é insuficiente. Assim, nós estamos ainda carentes tanto de infraestrutura, porque a área neurológica ela é muito complexa. Eu lembro que eu tive que aprender muita coisa com vocês na época da Zika e eu tive que me aprofundar bastante, dada a complexidade e também o nosso vazio assistencial em relação a tomógrafos em ressonância magnética e ultrassonografia, por exemplo, no caso da gestante. Então, a gente precisa, sim, aprofundar, mas existe, inclusive no âmbito da Zika, existe uma rede chamada RENEZICA, que é a Rede Nacional de Pesquisa em Zika, ou seja, está muito voltado para essas alterações congênitas, principalmente neurológicas, no âmbito da gestação. Eu acho que é isso. Obrigada. Isso é realmente muito importante, né? Porque, como ela comentou, depois de uma emergência viral, a gente acaba tendo diferentes consequências. E, como você colocou na tua aula toda, preparar para aquela situação não quer dizer que você está preparado para uma sequela que você nem sabe que vai ter, dado a emergência do novo agente, né? Então, é uma coisa bem complexa. Continuando aqui, não querendo se estender muito, acho que você deve ter muito compromisso depois disso, mas tem mais duas questões. Fica à vontade, pode fazer com calma, então, pode. gente, vamos lá. Eu estou aqui no trabalho, por isso eu vim para cá justamente para poder me dedicar com vocês e eu estou tranquilo. Meu horário aqui é até meio-dia, que eu começo realmente a atender as pessoas. Então fica à vontade. Então, legal, obrigada. A Larissa, ela tem uma pergunta. Larissa, você quer abrir teu microfone? Isso, bom dia a todos. Bom dia, professor Wanderson. Agradeço pela apresentação. Eu tenho duas dúvidas. A primeira delas eu gostaria de entender qual é a maior dificuldade do SUS nesse ponto de vista de saúde pública. E também eu gostaria de entender como funciona o plano de contingência, como ele é elaborado. Se, por exemplo, na Covid-19, foi levado em consideração o que outros países estavam fazendo para controlar a doença, ou se não, foi realmente algo que foi pensado na realidade do Brasil. E se, por exemplo, outra doença, a malária, por exemplo, né, que já tem um histórico, é levado em consideração o que já foi feito para controlar a doença, ou se, novamente, é pensado ali do zero e é feito no zero esse plano? Só deu uma falhada na primeira pergunta, repete, por favor. Eu gostaria de entender sobre a maior dificuldade do SUS, nesse sentido do... Lembrei. Perfeito, obrigado, Larissa. A maior dificuldade do SUS, eu diria que é recurso, né? Com o teto de gastos, né? Aquela emenda constitucional 95 causou um estrago, vem causando estrago não só no âmbito da saúde, mas todos os órgãos. Aqui no próprio Supremo Tribunal Federal, a gente tem efeitos diretos de falta de recurso para agir, para atualizar equipamentos e fazer coisas assim. Quando a gente olha só por o salário das pessoas e tal, ou o pagamento, mas o recurso ele também é para investimento em bens materiais, duráveis e não duráveis. Então, a gente tem dificuldade financeira real em relação à estrutura. Segundo, é a falta de pessoal especializado. Quando o pessoal fala assim, o Estado é muito inchado, mas o Estado aonde? Porque quando eu estou falando no âmbito da vigilância, por exemplo, nós temos uma carência de pessoal absurda, falta muita gente. Em muitos municípios, você tem uma pessoa que responde por todas as áreas da vigilância. É surreal, é impossível que você dê conta de atender a todas as necessidades, a milhares de doenças, problemas que constantemente estão afetando. Então, se a gente não estruturar com recursos humanos, mesmo sabendo que tem uma estrutura física modesta, a gente não vai conseguir avançar muito. E ainda tem que investir também em equipamentos, né? Informatização, integração dos sistemas de informação. Então, é isso. Do ponto de vista da construção de um plano de contingência, lembrem-se que o plano de contingência ele é criado para doenças que eu já conheço. Então, assim, eu vou fazer plano de contingência para a resposta à dengue, que todo ano tem epidemia, tem surto.
Eu vou fazer um plano de contingência para doenças que eu vou agir, que eu conheço e tal, que tem áreas específicas e tudo. Como é que se constrói? Por exemplo, no caso do plano de contingência da Covid, eu parti da premissa inicial da vigilância e da resposta à influenza que já existe. Então, eu tenho um modelo de vigilância de síndrome gripal, um modelo de vigilância de síndrome respiratória aguda. Então, não parto do zero. Eu recrio, eu aprimoro, eu aprofundo aquelas estratégias que já existem, adequando aquilo que eu conheço de um problema que é novo, porque nem tudo vai se adequar. Então, por exemplo, não daria para a gente ficar fazendo monitoramento de Covid somente por síndrome gripal em unidade sentinela, porque a gente não conhece a doença, precisa aumentar o volume de casos incidentes. Então, para isso, eu tenho que testar e notificar casos leves universalmente. Aí vem a criação de um sistema que nós fizemos, que é o ESUS Notifica, que eu desenhei ele lá no DataSUS, quando eu estava lá ainda. Então, esse procedimento, esse processo, ele é construído baseado também em percepção da necessidade, em reuniões com especialistas, e principalmente com as áreas técnicas. Eu acho que quem mais sabe no momento inicial são as áreas técnicas, porque elas vão saber a capacidade e o tamanho das pernas que a gente tem. Porque se eu não sei o quanto eu consigo caminhar, não adianta eu colocar um piano para a pessoa carregar, que ela não vai dar conta. Então, eu posso ter um plano maravilhoso, muito teórico, com um especialista bambambam de fora, mas ele não se encaixar à necessidade, à realidade local. Porque nós só vamos fazer, a gente só é capaz de agir sobre aquilo que a gente conhece. E a gente só conhece aquilo que a gente sabe que está procurando. Porque quando a gente não sabe o que está procurando, quando a gente acha, a gente não sabe o que encontrou, não é mesmo? Sim, certo. Muito obrigada, Wanderson. Obrigada, professor. Tem uma última pergunta, que é a da Lúcia Braz. Eu queria só fazer um comentário, que era algo que eu ia perguntar no início, acho que emendando isso que você falou, que seria o seguinte: na pandemia agora, né, da Covid, você acha que a dificuldade em lidar com a comunidade, em termos de eles acreditarem no que estava sendo dito, influência política, um monte de questões levantadas até pelo medo, né, do novo, foi muito maior do que a gente tem para campanhas de vacinação para sarampo, ou então campanhas de erradicação de doenças por vetores? Como que a comunidade lidou, pelo seu ponto de vista, com essa emergência agora? Foi muito mais difícil do que nas outras? Olha, Camila, não tem precedentes do que a gente vem vivendo com a Covid, né? Não tem, talvez na pandemia de 1918 do H1N1, mas não tem registros suficientes e tão detalhados para a gente poder se inspirar e não repetir os erros que eles cometeram no início do século passado. Eu acho que nós vivenciamos um desafio muito grande. Ao mesmo tempo que a tecnologia ela é um benefício, ela também é um gargalo, porque nós nunca tivemos que discutir em outras epidemias se eu vou tomar a vacina produzida pelo produtor A, B ou C, entendeu? Eu não me recordo de nenhum momento a gente ficar discutindo e ter que ficar discutindo o tipo de vacina. Isso nunca aconteceu. Não aconteceu, primeiro, porque não tinha, né, situações em que eu tivesse vacinas diferentes, com tecnologias diferentes, ao mesmo tempo sendo ofertadas, e muitas delas entrando na fase na vigilância de pós-consumo, ou seja, você entrando já na produção, no uso, após um tempo mais curto, né? Que, equivocadamente, muitos têm falado: eu não vou tomar essa vacina porque é uma vacina que foi construída agora. A vacina da Covid está sendo montada desde 2003, quando a gente enfrentou a SARS-CoV-1, lá no início do ano 2000, ali, da década de 2000. Então, ela já existia. O que há de novo são as tecnologias que já também existiam por causa do Ebola, da AIDS e outras doenças. Então, isso para a população e pelo mau caratismo de alguns colegas, de pessoas, a gente vem discutindo
uma coisa para fazer uma cortina de fumaça sobre outros problemas mais sérios. Então, isso contaminou. Eu me recordo que, por exemplo, esta senhora, que inclusive, não vou falar o nome dela, mas que é ligada à ozonoterapia e outras técnicas aí muito questionáveis, ela é mais um outro médico do interior de Minas, estavam cobrando R$100 mil para fazer uma cirurgia naquelas meninas com causas psicogênicas de convulsão. R$100 mil, ou seja, você podia dar água para ela, mas ela estava pagando R$100 mil que daria o mesmo efeito. Então, colocando em risco a saúde, a vida dessas pessoas. Então, tem picareta também no meio desse meio, tanto na universidade, como também na política, na gestão. Gente, a vida, né? O Brasil não nós somos a nossa sociedade e ela está expressa também nos órgãos, né? Tem pessoas de má fé na sociedade, tem pessoas que não. E que manipulam, né, pessoas mais suscetíveis. Eu não diria nem leigas, né, porque o conceito de leigo nessa história ele é muito relativo, né, porque você pode ter um papa da neurologia que seja leigo em infectologia, que não entenda bulufas daquele problema, né, e que vai ler e vai ouvir um outro colega que talvez por interesses escusos ou por ignorância recomenda uma determinada conduta questionável e tal. Então, assim, a gente está tendo que discutir com milhões de epidemiologistas, milhões de clínicos, como se fosse uma Copa do Mundo, como a Esther falou, né? Todo mundo virou técnico de futebol, então todo mundo quer escalar a sua seleção. Então, para isso, Camila, o pilar mais importante da resposta à emergência é o que a gente dá menos importância, que se chama comunicação. Eu posso ter os melhores especialistas, se eu não souber comunicar. Você pode ter um bom cirurgião, se ele não souber comunicar, o pós-cirúrgico dele vai ser péssimo, porque a equipe de enfermagem não vai entender direito, o paciente não vai entender direito, você vai ter complicações, vai ficar cada vez mais problemático. Então, a gente tem que fazer um meia-culpa, nós vamos ter que debater isso com a sociedade, obviamente, em congressos, em fóruns, vamos ter que discutir melhor preceitos éticos, morais, porque realmente a gente está vivendo um período sem precedentes na história e que pode deixar lições aprendidas belíssimas para evitar que nossos as futuras gerações não tenham que enfrentar a mesma coisa. Eu espero que eles não tenham que enfrentar, pelo menos não da mesma maneira que a gente enfrentou. Perfeito. Enquanto você falava, eu pensei nas fake news e que se você, até pelos exemplos que você deu, não são os menos preparados ou com menos estudos que é o maior problema. Muitas vezes as teorias da conspiração, ou mau caratismo, ou as fake news começam de quem, na verdade, tem preparo, tem conhecimento e acabam, por uma forma ou por outra, se enredando numa linha e detalhe, talvez o termo fake news ele não consiga captar toda a complexidade do problema. Eu diria que eu acho que o universo, ou seja, se a gente pensasse numa teoria de conjuntos, está contido ou seja, eu acho que a fake news está contida em um conceito mais amplo, que é a desinformação ou a infodemia, né? Uma epidemia de informação. Então, essa confusão, ela tem uma origem importante na fake news, na notícia falsa, mas o que é notícia falsa não necessariamente ela é totalmente falsa. Você pode ter uma notícia verdadeira mal interpretada, você pode ter uma notícia falsa, completamente falsa, você pode ter uma notícia falsa com pedaços verdadeiros, ou seja, é muito complexo
para você discernir e falar assim, olha, não divulgue, não fale, poxa, mas eu achei que vindo de fulano era verdadeiro, ou que isso aqui é verdadeiro porque eu vi no livro, outro professor falou e tal. Então, isso é aquilo que eu falei lá atrás. Nós precisamos calçar a humildade, fazer o meia-culpa e aprender com os mais jovens como lidar com as redes sociais. Esse comportamento talvez seja melhor explicado por antropólogos. Não é por mim, epidemiologista, não é por vocês que são clínicos ou nós que somos professores. Nós temos que ouvir a antropologia, porque isso está acontecendo uma revolução ao longo da nossa vida, na nossa vivência. Perfeito. Lúcia, você quer falar alguma coisa? Então, professor Wanderson, meu nome é Lúcia, sou uma das coordenadoras da disciplina. Antes de mais nada, agradecer pela excelente aula que nós tivemos hoje, mas eu, na verdade, gostaria de fazer mais um agradecimento ao senhor, a importância que vocês tinham quando apareciam para a gente, dando as informações sobre o Covid, durante a pandemia. Eu acho que vocês ainda não têm ideia da importância que o senhor, que o doutor Gabardo e o ministro Mandetta tiveram naquele momento tão importante de dar uma segurança para a população brasileira. Eu gostaria de fazer este agradecimento, porque, afinal, não sei em que momento vou lhe encontrar, mas, então, já estou agradecendo aqui. E também, só finalizando, lembrando aos alunos a importância do SUS, a importância das pessoas, desses homens e mulheres que construíram o SUS, que eles procurem saber os nomes dessas pessoas, porque nós, no Brasil, na verdade, às vezes, acabamos tendo muitos problemas com a história, a memória. Mas, voltando, muito obrigada por tudo. Obrigado, doutora Lúcia, obrigado de coração. Realmente eu não tenho a menor noção. Às vezes, quando eu vou no supermercado e o povo me reconhece, eu fico assim, poxa, realmente a gente atingiu muita gente. Mas nós fizemos aquilo com uma espontaneidade, baseado numa experiência técnica de mais de 20 anos que eu tenho de trabalho. Mandetta me deu autonomia para trabalhar. Então, foi uma conjunção de fatores muito importantes. E ainda hoje eu contribuo com o Ministério da Saúde, eventualmente, contribuo com estados e municípios, porque essa é uma ciência, né? Está se constituindo como uma ciência, a resposta à emergência de saúde pública, dada a complexidade e a natureza do problema. Talvez no futuro tenhamos até algumas cadeiras mais específicas para responder a esse tipo de coisa. No âmbito legislativo, tem toda uma gama que precisa ser discutida no âmbito do direito, no âmbito, né, direitos constitucionais, direito de ir e vir, o que é direito coletivo, direito individual. Então, nós temos aí um campo enorme, né? A CEPEDIS aí na USP fala muito disso, Fernando Duarte, Thelma Dalari, Dalmo Dalari, ou seja, a gente tem um grupo de pessoas que vem trabalhando com isso nas últimas décadas, mas que ainda precisamos de mais gente, mais pessoas, mais dinheiro, mais recurso, mais tempo para poder nos prepararmos para essas situações que, né, afetam a economia, direta ou indiretamente afeta muita gente. E eu me recordo, doutora Lúcia, teve um momento que chegou para mim assim uma demanda, assim, olha, o povo não sabe como é que lava a mão, né? As pessoas estão com dúvida, como é que lava a mão? Tem que lavar a mão, tem que lavar a mão, tem que usar máscara, tem que usar máscara, e você tem que fazer mudanças de, né? Num primeiro momento eu falava, não usem máscara, deixa a máscara só para os profissionais de saúde, use máscara só em casa. Aí depois você tem que virar a chave e falar, não, agora tem que usar máscara, e vale a máscara de pano também, ou seja, isso para a cabeça da população é muito complicado. A gente tem que reconhecer que é muito difícil você fazer essas mudanças. Eu me lembro que eu falei, nossa, seria ótimo a gente colocar uma pia para lavar a mão ali na entrada do Ministério para a gente explicar para as pessoas. O pessoal, no outro dia, implantou, colocaram uma pia com banheiro, com um lavatório, com esgoto e tal, e a gente conseguiu fazer ali, ensinar a lavar as mãos. E aí, por acaso, eu estava agora em janeiro, com a minha filha em Minas, e aí eu fui numa unidade de saúde, e aí tinha um vídeo lá passando, eu lavando mãos. Aí eu falei, poxa, realmente o que a gente faz fica para a posteridade, né? E eu acho que fazer com amor, com carinho
com dedicação, assim como eu consumo muitas das informações que vocês produzem. Então, eu agradeço a vocês também pelo trabalho e pelo papel que vocês realizam aí na sociedade, porque nós, professores, somos fundamentais nessa cadeia. Se não tiver quem ensine, não tem como mudar esse contexto. Obrigado, doutora Lúcia. Obrigada eu. Muito Camila, obrigada. você Oi? fecha? Agradecer. Obrigada, Vanessa, foi ótimo, maravilhosa a sua aula. Obrigado, Esther, um carinho imenso, tenho muito respeito, muita admiração por você, pelo seu trabalho, você é uma das minhas mestres, assim, com quem eu sempre consulto, estou sempre de olho nas suas produções. Obrigado a você e a todos aí. Obrigada, em nome de todo o Pit-Trop, em nome de todo mundo que está aqui. Sua aula foi incrível, a troca que a gente teve depois da tua aula foi melhor ainda. E como vocês dois, você e Lúcia, finalizaram, né? A gente precisa de mais gente bem preparada como você e bem intencionada também. Como a gente falou, não basta ter um preparo, mas tem que ter intenção de fazer o bem, de divulgar e de se preocupar e em fazer a informação chegar em quem precisa. Que às vezes dentro da universidade, muitos estão preocupados em publicação, aquela loucura toda, mas se a informação não chega em quem precisa, não adianta nada. E o teu papel nisso foi mais do que fundamental, como a Lúcia bem pontuou no final. Obrigada por isso e obrigada pela aula. Mais uma vez, obrigado, professora Camila. Obrigado pela oportunidade. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês nessa oportunidade. Sempre que eu puder e vocês acharem que eu possa ser útil, estou à disposição. E a aula, essa apresentação, vou mandar para vocês e ela é pública, ela é de vocês. Podem divulgar, podem colocar para os alunos, usar em parte, na totalidade, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigada mesmo, muito obrigada. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente pode liberar o doutor para encerrar e ficar só com os alunos aqui. Bom, obrigado, então. Obrigada. Tudo de bom para vocês, boa aula. Obrigada. Obrigado, um abraço. Tchau.